Seja bem-vindo ao É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. O tema de hoje é dinheiro. Você sabe de onde vêm os recursos que os municípios e o Estado utilizam para melhorias nos postos de saúde, em manutenção de escolas, construção de pontes, ou seja, para os serviços públicos que devem ser prestados ao cidadão? Fica comigo, que é sobre receita pública que nós vamos falar hoje. Assunto que com certeza é da sua conta. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para a administração pública: receita. E para nos ajudar a entender melhor, recebemos aqui no estúdio o auditor de controle externo Vinícius Bergamini, especialista na área. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Mariana. Vinícius, eu quero começar aqui bem pelo básico. O que é e como é composta a receita pública? Então, a receita pública, basicamente, é tudo aquilo que ingressa nos cofres públicos, né? Ela é arrecadada pela cobrança dos tributos, pela venda de patrimônio, por privatizações, pela busca de investimentos decorrentes de aplicações financeiras, esses juros, por aluguéis ou também por transferências. E, por fim, também a gente pode ter alguns casos mais raros de doações feitas para a administração pública. Certo. E o cidadão tem um papel importante quando a gente fala em arrecadação pública, né? Principalmente quando ele exige a nota fiscal em uma aquisição de um bem ou um serviço. Sim, a nota fiscal é o documento que representa para o ente público que foi prestado um serviço ou que foi vendido um bem. Então, a partir daquele momento, a administração toma ciência de que aconteceu o que a gente chama de fato gerador, né? A obrigação de pagar o tributo, que é compulsório. E, além disso, a gente, quanto cidadão, a gente acaba ajudando o mercado, porque aquele contribuinte que não paga o tributo, ele pode vender a mercadoria de uma forma mais barata e isso acaba prejudicando, né? Traz um desequilíbrio nas relações econômicas. Certo, então é aquele dinheiro que quando o cidadão paga ali, né, ao exigir a nota fiscal dentro do produto, depois ele pode receber como serviços da administração pública. É exatamente isso. Tudo aquilo que a gente paga de tributo, né, de imposto, ele vai para o Caixa Único do Estado e ali dentro das atribuições que ele tem, que a Constituição lhe deu, ele vai fazer aquele investimento. Então é do dinheiro que a gente paga que a gente constrói aqui, a gente vê construções de escola, reforma de hospitais, pagamento de exames, e tudo aquilo incentiva o esporte, a cultura. Então, tudo isso vem da arrecadação que é feita com a receita. E essa receita que entra, ela pode ser usada como o gestor bem entender? Porque existem aquelas receitas que são vinculadas. Dentro das receitas vinculadas, ele só pode gastar com aquilo que, de fato, a criação do tributo lhe diz, que é o caso da contribuição de iluminação pública, por exemplo. Então, a gente paga a iluminação pública dentro da conta de energia e ali, em tese, né, salvo a exceção da desvinculação que a própria Constituição autoriza, ela só pode ser gasta, né, aquele gasto só pode ser feito o quê? Com a manutenção do sistema de iluminação, com a expansão, né, porque é relacionado à questão da iluminação mesmo. Então, tem alguns casos que sim, que eles têm que gastar com alguma coisa específica e outros que eles podem investir no que for o melhor. Em regra, os impostos eles não são vinculados. Então, ele entra para o caixa e a administração vai escolher, né, aonde ela vai fazer aquele investimento. Minha prioridade é investir em saúde, gasta mais em saúde. Minha prioridade é fazer gastos com questões sociais, vamos dar benefícios sociais, cartão, reconstrução. Então, fica a discricionariedade do gestor. Pelo que for melhor para a população. Dentro da proposta de governo dele, sempre visando, né, o interesse público, que é a finalidade maior. Tá certo. E a gente tem ouvido falar muito sobre reforma tributária, quando a gente conversa sobre receita. O que é a reforma, Vinícius? Bom, a reforma tributária é uma alteração que foi feita na Constituição Federal e que vai ser feita também a partir da Constituição e na legislação federal também. Então, a gente vai ter aí o fim do ISS, o fim do ICMS, que serão abarcados pelo que a gente chama do Imposto de Valor Agregado, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A gente vai ter a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços no lugar da PIS e da COFINS. Vai ter a criação do Imposto Seletivo também no lugar do IPI, salvo na Zona Franca de Manaus. E algumas alterações relacionadas ao IPTU, também uma expansão sobre o IPVA e também a permissividade da gente ter alíquotas progressivas relacionadas ao ITCMD. Mas foi uma forma de tentar simplificar a forma que os tributos são arrecadados e utilizados hoje?
Quando a gente fala em relação ao IBS, ao IVA, a ideia... Que são esses novos impostos. Os novos impostos, vêm com a reforma, né, da questão do IVA, ele vem baseado com o quê? A ideia é ter uma simplificação. Por quê? Porque hoje nós temos lá, a cada município do país, cerca de 5.580, tem uma lei de ISS. Os 26 estados do Distrito Federal têm uma lei de ICMS. A partir do momento que a reforma entrar em vigor, né, em 2032, uma única lei vai regulamentar tanto o IBS quanto a CBS. Então, nós teremos uma lei só para regulamentar o mesmo tributo, o mesmo fato gerador, as mesmas hipóteses de incidência, as mesmas isenções, as mesmas imunidades. Então, o que é aplicado aqui no Espírito Santo vai ser aplicado no Acre, vai ser aplicado no Rio Grande do Sul, vai ser aplicado no Rio Grande do Norte, indistintamente, porque é uma norma só. E qual que é o impacto dessa nova legislação para o Espírito Santo, especificamente? Então, o nosso estado ele tem algumas benfeitorias relacionadas ao quê? Ao IPTU, que vai facilitar a tramitação da base de cálculo, da aprovação da planta genérica de valores. A gente vai poder cobrar IPVA sobre veículos, né, aéreos e questões relacionadas também a embarcações marítimas. Isso agora vem nessa novidade. E o TCMD, como eu falei, vão ter alíquotas que podem ser progressivas. Poderemos tributar mais de acordo com o tamanho da herança. Além disso, a reforma tributária ela traz o quê? Ela traz uma alteração que é perigosa para o Estado do Espírito Santo, porque ela altera a tributação do ICMS, né, com o novo tributo, com o novo imposto, tira a tributação do local de origem da empresa e passa a tributar no destino. Então, ao mesmo tempo, também põe fim aos incentivos fiscais. O Estado do Espírito Santo investiu durante muitos anos em incentivos fiscais para atrair empreendimentos para se colocarem aqui no Estado. E essas empresas vinham com base nesse incentivo. A partir da reforma, há uma tendência de diminuir a questão da arrecadação, porque o nosso mercado consumidor não é tão grande, e essa arrecadação que estava baseada na origem, a gente tem essa tendência a perder. Além do risco de perder essas empresas que vieram para cá por conta dos incentivos fiscais. Mas aí o Estado vai ter que se reorganizar, vai ter um período de transição? Há um período de transição e há um fundo compensatório baseado nas regras da Constituição. Porém, a gente não tem nenhum estudo que assegure, né, que de fato a arrecadação vai ser garantida pelo período de transição. A própria alíquota que vai ser estudada, há uma série de dispositivos que tendem a manter, mas eu não vi e a gente não tem conhecimento de nenhum estudo que garanta que a arrecadação vai ser mantida no mesmo nível. Então, há uma necessidade de ter um cuidado com esse período de transição e de adaptação com as novas regras. E o Tribunal de Contas está atento para acompanhar esse movimento. A gente está trabalhando tanto na capacitação dos nossos jurisdicionados junto aos municípios, quanto as questões de movimentações, estudos e realizações de eventos para poder estar mais próximo e chegar em 2032, quando de fato acabar o ISS e o ICMS, a gente ter condições de administrar melhor e garantir o equilíbrio fiscal dos nossos jurisdicionados. Certo, e para a gente encerrar, Vinícius, muito do que a gente falou aqui sobre receita, despesa, está para consulta pública, né, no painel de controle. Queria que você convidasse nosso telespectador a acessar, navegar um pouquinho lá pelo painel. Nosso painel de controle você consegue encontrar toda a arrecadação do seu município. Você vai saber as movimentações mês a mês, quanto está sendo arrecadado e principalmente saber que tudo aquilo que é arrecada, você tem que saber que é da sua conta a despesa que ela é realizada. Então, a gente costuma brincar que não importa o quanto a gente paga, mas importa o que a gente tem de retorno. E o Tribunal de Contas também está de olho em saber o quanto está retornando para a sociedade em termos daquilo que a gente está arrecadando. Tá certo. Obrigada, Vinícius. De nada, até mais. Mas nós não finalizamos o assunto por aqui. Receita foi o tema de um encontro técnico que reuniu gestores no Tribunal de Contas. Confira aí na reportagem. Uma gestão das finanças públicas eficiente é capaz de garantir que os serviços à população tenham sempre continuidade. Mas se ocorrer uma calamidade, principalmente em caso de desastres climáticos, as prioridades mudam e é preciso adotar medidas de assistência humanitária, compras de insumos e reconstrução, que abalam a economia. Esse foi um dos temas tratados com os gestores no segundo encontro técnico sobre Receita Municipal, realizado pelo TCE do Espírito Santo. Servidores, políticos e gestores dos municípios e do Estado puderam conhecer boas práticas financeiras para serem adotadas em momentos de calamidade. Em uma das palestras, foi compartilhada a experiência do município de Porto Alegre no enfrentamento às enchentes que ocorreram em maio deste ano. Os
secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, abordou como os municípios podem se preparar melhor para futuras situações de calamidade. Eu acho que tem que se tomar decisões rápidas, emergenciais para alguns pontos, mas não para todos, porque se a gente tratar todos os pontos no primeiro momento, a gente pode maximizar algumas despesas que talvez nem sejam necessárias e aí comprometer o orçamento e deixar de fazer outras coisas que são importantes também. É importante estar sempre equilibrado e ter uma certa gordurinha, entre aspas, né? Porque nesses momentos, essa gordurinha vai ser o que vai te proporcionar sobreviver. Porque se tu tiver muito apertado ali em receita e despesa, tu não tem nem de onde tirar recursos nesses momentos. Na última década, o número de desastres naturais no Brasil cresceu 57% e as perdas e danos aumentaram 72%. O Banco Interamericano de Desenvolvimento realizou estudos que mostram que os riscos climáticos ameaçam a estabilidade econômica. Por isso, é importante que os gestores possam se capacitar e saber como agir e como se preparar caso ocorram desastres. Eu, como morador, gestor de Santa Maria, a gente já teve alguns momentos que a gente passou também com problemas climáticos, enchentes, desabamento, interrupção de estradas, de pontes, né? Assim, o município tem que começar a se estruturar pensando nisso. A gente viu no sul do Espírito Santo também tivemos muito problema, né? E os municípios são despreparados para isso. Acho que assim, a gente tem que começar a trabalhar, talvez os municípios puderem fazer já um fundo de reserva para combate de enchentes, né? De seca também. O encontro também trouxe orientações sobre as mudanças que a reforma tributária vai causar no caixa dos municípios e do Estado. E a respeito da reforma tributária, muita coisa nova está vindo por aí. Então a gente tem que correr atrás do aprendizado, estar sempre nos atualizando para andar junto com o Tribunal de Contas, alinhado com eles também, para estar sempre andando certinho. E quem está capacitado vai estar bem preparado para enfrentar queda de arrecadação, para enfrentar mudanças climáticas, né? E o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo continuará sendo um parceiro de você, gestor local, para que consiga fazer uma boa gestão. Nós orientamos, determinamos, fiscalizamos, punimos, uma série de questões, mas o nosso desejo é que a gestão local dê certo. No encontro, especialistas do BID apresentaram uma parte da cartilha Guia Municipal Desastres Naturais e Finanças Públicas. Ela deve ser lançada até o final do ano, com orientações às prefeituras em casos de calamidade pública, como desastres naturais e outros eventos adversos. Muito importante que os municípios se preparem e estejam antenados com as discussões. Bacana a reportagem. E agora eu convido a Clarice Escárdua para o Minuto TCE. Excelência. Essa foi a classificação conquistada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo em avaliação nacional de desempenho realizada pela Associação dos Tribunais de Contas, a Atricom. O TCE-ES recebeu a nota máxima na maioria dos 24 indicadores relacionados à fiscalização e auditoria, controle interno, tecnologia da informação, transparência, entre outras temáticas. Essa avaliação é realizada de 2 em 2 anos para verificar o desempenho dos tribunais de contas e identificar pontos fortes e fracos para impulsionar melhorias. O resultado de 2024 foi o melhor do TCE-ES. Em relação à última avaliação, de 2022, o tribunal manteve as notas ou melhorou o seu desempenho. Em nenhum critério houve queda na nota, o que sinaliza um trabalho de qualidade sendo realizado pelo controle externo capixaba. Volto com você, Mariana. Obrigada, Clarissa, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Siga por dentro do que acontece no Tribunal de Contas pelo nosso portal e pelas nossas redes sociais, no @TCE Espírito Santo. Até a próxima! Você já segue o Tribunal de Contas do Espírito Santo nas redes sociais? Por lá, você fica por dentro das notícias, dos serviços, dos julgamentos, das fiscalizações e muito mais. Siga o Tribunal no perfil TCE Espírito Santo.